Então vamos lá. Você está com expectativa com o que Deus vai falar com você aqui agora? Meu Deus, eu já estou assim, eu já estou fortíssimo que Deus já falou por meio de Israel. E eu creio que Ele tem mais para falar também. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Jesus, obrigado. Obrigado porque o que estamos vivendo aqui não é simplesmente uma ideia criativa de marketing, de uma conferência. Esse conceito nasceu no teu coração. Eu honro, Pai, o que está acontecendo aqui nesses dias. Eu honro, Pai, o que cada um buscou, o que cada um gerou, o que cada voluntário colocou. Eu honro, Pai, ó Deus, a visão e o que o Senhor decidiu fazer nesses dias. Não é apenas um ajuntamento, não é apenas um evento, é uma plataforma de lançamento para um novo tempo que o Senhor vai fazer, Pai, nessa igreja, nessa juventude. E ó Deus, com temor também, eu me coloco aqui para servir os meus irmãos, para entregar aquilo que está no teu coração. E ó Deus, e que a glória seja tua. Temos expectativa no que o Senhor quer trazer ainda essa noite, em nome de Jesus, amém. Salmo 92, versos 5 e 6, diz assim: como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende e o tolo não vê. A profundidade em Deus é um convite para todo mundo. Deus é um Deus que apenas a superfície já nos abençoa, já pode trazer grandes coisas para nós, mas Ele é inesgotável, Ele sempre tem mais. Eu faço uma oração todo dia: Jesus, eu quero terminar esse dia te conhecendo mais. Eu quero terminar esse dia mais profundo. Eu quero, te amar mais ao fim desse dia. E sempre nós podemos ir mais profundo com Ele. Mas a Bíblia fala que não é todo mundo que escolhe a profundidade. Os tolos não veem. Os tolos não percebem. Sempre tem aquele que acha que já tem o suficiente. Eu gosto do que o Richard Foster diz em Celebração da Disciplina. Ele fala assim: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. A necessidade desesperada de hoje não é a de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade. Nem sempre, às vezes a gente fica tão ali fissurado e a gente fica tão fascinado com a inteligência, com a sabedoria humana ou com o talento de muita gente, mas nós vivemos num mundo, gente, vamos falar a verdade, tem muito conteúdo em muito lugar, tem muita gente talentosa no mundo, mas o que falta no nosso tempo não é mais inteligência, não é mais talento, é profundidade. É profundidade. E essa doutrina da satisfação instantânea, que gera o quê? Gente superficial, gente imatura. Para mim, a imaturidade é superficialidade, e a maturidade é profundidade. Quando você tem raízes mais profundas, quando você vai em níveis mais profundos, significa que você é mais maduro. E a imaturidade diz que eu tenho que antecipar desejos, eu tenho que adiar responsabilidades. E a maturidade diz: eu vou, na verdade, assumir responsabilidades e eu vou adiar desejos. E eu tenho crianças lá em casa, gente. Quase não houve nenhum tempo no meu casamento que não tinha fralda para trocar. Criança sendo amamentada. Um bebê que chorasse de madrugada. E a gente vai criando o nosso método de sobrevivência, que é assim: a gente vai tentar fazer com que todo mundo durma às 10. E aí eu peguei, a gente criou um método, e o meu filhinho de 1 ano e 8 meses, o Pedro, o PP, e aí então a mãe dele fala que é o grudinho comigo, mas é a intriga da oposição. E aí então ele lê um livrinho antes de dormir, do Mamute, ele ora e depois ele dorme, e a gente faz isso junto. E aí depois que ele foi gostando desse negócio, ele fala sobre cada animal naquele livrinho. E aí teve um dia que ele levantou, pegou o livro, e normalmente ele vai guardar. Aí ele pegou e abraçou, ele falou assim: meu. Tem um estudo que fala que
a principal primeira palavra que os bebês aprendem é meu. Me dá. O mundo é sobre mim. E quando é um bebê, sabe, que acompanha alguns cachinhos, sabe, que tem um sorriso, bebê é apaixonante. A gente acha bonitinho demais, não é? Depois, um pouquinho, a gente já começa a ter que corrigir esse menino. Não é verdade? Ele tem que entender que o mundo não é só sobre ele. Outro dia eu tive uma outra cena lá em casa. Teve um tempo lá em casa que eu não precisava assinar canal Combate, assistir o UFC, era só ver algumas cenas que tinha na sala de casa. E eu me lembro que tinha um quebra-cabeças na sala. E havia ali um presente novo, e havia muitas emoções e muitas expectativas ao redor daquele quebra-cabeça. Mas eu tenho duas crianças muito diferentes uma da outra. Um é mais criativo, sensitivo, e o outro é mais focado em terminar o objetivo. Então um quer terminar o quebra-cabeça, o outro quer jogar para cima para ver o que acontece. Só que quando ele está quase montando, vem o outro e passa por cima. Só que o que está focado em terminar é mais velho. Então ele tem mais força, ele consegue proteger mais. E o outro se sente injustiçado, porque o quebra-cabeça é dele e ele não pode jogar para cima. Tem um dilema, tem uma crise dentro de casa. E é nas crises que você percebe a maturidade. E aí aquelas crianças muito maduras aos seus 3 e 5 anos de idade começam a tentar resolver os seus problemas, e os pais começam a entrar e falar: não, calma, é dele também, vai dar certo, olha, você brinca um pouco, o outro brinca um todo, e aí deixa o outro brincar escondido e tal. Até que um dia o pau quebra sozinho, ninguém vê. Enquanto o mais velho vai ao banheiro, o mais novo pega a peça que ele queria e fala: agora eu vou fazer o que eu quiser com essa peça, ninguém está me vendo. E aí então o Levi está no banheiro, e ele sai do banheiro, eis que na sacada do 24º andar tem o irmão dele com a peça do quebra-cabeça assim, ó. E aí ele vem correndo desesperadamente, eu consigo ver essa cena em câmera lenta, ele vem assim, ó. Não! Na hora que ele chega pertinho, Samuel só faz assim, ó. E sai. Outro dia eu contei essa história, me perguntaram o que aconteceu depois. Tem coisa que é melhor a gente não contar. Entendeu? Star Wars, Terceira Guerra Mundial, Cobra Kai, é melhor não falar. E aí assim, isso é como as crianças resolvem seus problemas, é como as crianças lidam com a injustiça, é como eles lidam com aquilo que gostam. Isso é bonitinho, isso a gente dá risada, às vezes a gente fica um pouco estressado, mas a gente entende, a gente, sabe, releva, porque são bebês, são crianças. Põe uma foto de um bebê para mim aqui, por favor. Tem uma foto de um bebê. Bebês não são assim, a gente gosta de olhar, não é lindo olhar para um bebê? Uma chupetinha na boca, sabe, faz qualquer coisa, a gente acha bonito. Agora eu vou te mostrar essa outra foto, quero te perguntar, qual que é a sensação que você tem? Qual que é a sensação que você tem nessa foto? Imagina, gente, não tem condições. Você já entendeu o que eu quero falar, né? A profundidade é algo que nos encanta. A superficialidade, gente, a superfície do mar, a superfície de algo, quando você está conhecendo, quando você vai ver como aquelas pessoas trabalham em profundidade no mar, eles têm que se adaptar, eles têm que ter um treinamento, eles não podem começar lá no mais profundo, eles têm que ir indo aos poucos. Então, enquanto você está aprendendo, é legal, você está indo, você está aprendendo, mas tem uma hora que você precisa assumir a sua responsabilidade. Tem uma hora que você se cansa da superfície. Tem uma hora que, para fazer sentido, tem que ser mais profundo. Para que realmente feche, para que realmente seja fascinante, empolgante, tem que ter novidade. E no mesmo nível sempre não há novidade. Mas sempre há um convite para ir mais profundo. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus ele permite ser encontrado na superfície. Ele permite. É um primeiro ponto de contato. Mas Ele te convida para a profundidade. Há um oceano de Deus esperando por você. Sabe quando a gente só quer um milagre?
Sabe quando a gente só quer, sabe assim, eu nunca vi ninguém que o seu hobby, qual que é seu hobby? Esperar, não posso ver uma fila que eu quero entrar. Já viu alguém assim? Eu nunca vi ninguém assim. Então assim, ninguém gosta de esperar. Então quando a gente está cansado de esperar, o que a gente quer é parar de esperar e a gente fala com Deus. E é melhor falar com Ele do que com qualquer outra solução que não seja Ele. Ele ouve, Ele responde, Ele faz milagres, Ele nos atende. É o encontro da superfície. Gente, o encontro de Paulo com Jesus. O que ele falou? Eu vou sair para matar alguém. O que aconteceu no meio do caminho? Alguém não, alguns, né? No meio do caminho ele se encontra com Jesus. Agora, se ele tivesse parado naquele primeiro encontro, foi pirotécnico, foi sensacional. Foi de outro mundo, foi um negócio doido. Mas foi um primeiro encontro. Se tivesse parado lá, a gente não tinha 13 cartas de Paulo. A gente não tinha a história que ele escreveu e como ele influenciou o cristianismo e como ele influenciou a fé cristã ao redor do mundo. Não tinha. Porque ele ouviu, ele aceitou um convite para a profundidade. Sabe, para cada um de nós aqui, há um convite para um nível mais profundo. Sabe, tudo bem, se há um encontro, se há uma descoberta onde você está, mas há um nível mais profundo. Sabe, quando eu começo a pensar sobre superficialidade, a gente estava um dia discutindo sobre um sistema EAD, porque depois da pandemia a gente aprendeu um pouco mais sobre tecnologia, a gente, algumas coisas a gente está cansado, mas outras coisas já ajudaram, né? E aí então a gente começou a ver sobre alguns cursos da igreja que podem estar no EAD, a gente começou a estudar as plataformas, e eu participei de uma reunião que, assim, eu fiquei assim, impressionado com uma informação, que era sobre assim, uma plataforma de cursos, a Hotmart. Tem tanto curso na Hotmart que você tem que fazer um curso para saber que curso que você faz. E a Hotmart, ela é sensacional. Gente, assim, não é um problema da ferramenta. Eu tenho um curso na Hotmart. Mas assim, ela é excelente para o checkout. Sabe aqueles eventos que os caras dão um curso gratuito, aí no meio eles fazem um pitch de venda, e aí 1000 pessoas fazem o check-in ao mesmo tempo, fazem o check-out ao mesmo tempo? É a melhor plataforma que tem para fazer o check-out. Mas aí vem a próxima etapa, porque muita gente fazem a escolha na emoção, fazem a escolha porque, uau, agora eu quero fazer esse curso porque vai mudar a minha vida e eu não vou ter que, eu vou emagrecer sem malhar, eu vou ficar rico sem trabalhar, então eu quero agora. É mais ou menos assim. E aí quando eles entram, aí vem a próxima fase. 80% das pessoas que se inscrevem nos cursos não terminam. Da mesma forma tem gente que se matricula na academia, paga 6 meses, mas não vai. Não sei se já te falaram, ter carteirinha da academia não muda nada. Não perde peso, não tem, sabe? Fica tudo do mesmo jeito. Tem gente que compra livro e não lê. Ter livro na prateleira também não muda a vida de ninguém. E tem gente que frequenta a igreja e não muda de vida. Tem gente que está lá, está em todo rolê, faz parte, mas não tem mudança. E aonde está? Sabe, o ambiente, aonde está esse momento, aonde está essas decisões, aonde está o estilo de vida da profundidade? E tem muito em Deus para nós. Quando a gente começa, por exemplo, a ver os oceanos, que é criação divina, teve um censo feito dos oceanos que saiu em 2010. Eles foram batendo na porta da casa de cada peixe, pergunta quantas pessoas moram aí dentro. Brincadeiras à parte, mas teve o censo marinho. E no censo marinho, se identificou então 250 mil novas espécies nos oceanos. E aí então, ao final da pesquisa, aqueles cientistas falaram, nós estimamos que ainda há 750 mil para serem descobertas. Nós ainda não passamos da superfície. Um estudo feito por oceanógrafos da USP, eles chegaram a essa conclusão sobre o poder, a grandeza, o impacto de um grande ecossistema, como por exemplo do oceano. Cada ecossistema tem suas particularidades, como a Mata Atlântica, o manguezal, o mar profundo, e oferece um conjunto variado de bens e serviços. De acordo com um estudo publicado por Robert Constanza e colaboradores em 2014, os valores dos serviços ecossistêmicos do planeta foram estimados entre 125 e 145 trilhões de dólares por ano.
E cerca de 60% desses benefícios são providos pelas zonas costeiras e oceânicas. Imaginem se tivéssemos que pagar por todos esses serviços e bens. Não teríamos de onde tirar, pois o produto interno bruto global de 2014 somava apenas 79 trilhões. Então, assim, o que o ecossistema de um oceano oferece, juntar o dinheiro de todos os países do mundo, a gente não pode pagar. Tamanha riqueza que há nas profundidades dos oceanos, nesse ecossistema. E, gente, da mesma forma, tem muita riqueza ainda para a gente encontrar em Deus. Tem muito ainda para descobrir. Tem muito ainda para a gente avançar. Olha só o que está escrito em Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. Inescrutáveis são os seus caminhos. Paulo está aqui maravilhado. Tem tanto em Deus para que a gente possa explorar. Ei, Deus está chamando a gente para explorar águas que ainda não foram exploradas, para conhecê-lo em níveis que a gente ainda não tem noção que existe. E quando eu comecei a pensar sobre profundidade, a pensar sobre a linha aqui, do que eu posso explorar, como eu vou ser mais maduro, como eu vou deixar para trás as atitudes da superfície, como eu vou ser realmente, como eu vou caminhar no mais fundo com Deus. E aí Deus me levou para 1 Coríntios 2, versos 6 e 7, e versos 9 e 10. Eu coloquei aqui alguns versículos para a gente entender o contexto como um todo. E aí então, primeiro 6 e 7, depois 9 e 10. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria dessa era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Todavia, como está escrito, verso 9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Paulo fala, eu falo com vocês como aqueles que têm maturidade. Não falo segundo a sabedoria dessa era, porque essa sabedoria está sendo reduzida a nada. E aí ele pega e fala sobre o que Deus separou para aqueles que o amam. E aí ele vai concluir dizendo que Deus nos revelou por meio do seu Espírito, que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ele está falando de uma profundidade que o olho não vê, que o ouvido não ouve, que a mente não é capaz de conhecer, e é um nível muito mais profundo. E quando eu começo a ler esse texto, eu começo a pensar nesse texto, e está falando que Deus separou para aqueles que o amam, que Deus separou para aqueles que o amam, e eu quero encontrar o quê? O que eu tenho que fazer para ser profundo? Que livro que eu tenho que ler? Que curso que eu tenho que fazer? Qual é o ministério que eu tenho que servir? Sabe, me fala quantas vezes eu tenho que frequentar qual lugar? Eu quero algo para fazer para ser maduro, eu quero algo para fazer para ser profundo. E aí eu descubro algo aqui, que a profundidade é um presente para aqueles que amam a Deus. Não é sobre o quanto você faz, mas é sobre o quanto você o ama. Não é sobre, sabe, todas as coisas que você terminou e agora você tem o direito e você tem uma medalha, você tem um lugar, você tem, sabe, uma posição consolidada porque você fez tudo aquilo, você terminou, você merece. Não. É sobre o quanto você ama a Deus. Quando a gente vai, por exemplo, para o texto de Efésios, que está falando sobre maturidade,
sobre uma igreja que é profunda, uma igreja que não é levada por qualquer vento de doutrina, e Deus tem um plano para ela, e vai falar sobre os 5 dons de governo. E é interessante que a Bíblia não está dizendo que não são os 5 dons de governo que serão os responsáveis por aquela igreja ser profunda, mas ele vai dizer aqui, Efésios 4, versos 15 e 16, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Então o crescimento vem aonde? De seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em a edificação. As estruturas são fortalecidas em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Eu encontro a palavra amor de novo. Então, se eu tiver os 5 dons de governo em um determinado lugar, mas se eu não tiver amor, eu não tenho profundidade. Se eu tiver estudo bíblico em um ambiente e não estiver amor, eu não tenho profundidade. Se eu estiver fazendo muita coisa e eu estou muito dedicado no que eu estou fazendo, mas eu não tenho amor, eu não tenho profundidade. E aí a gente vê exatamente isso em 1 Coríntios 13. Eu amo do jeito que 1 Coríntios 13 termina. O assunto aqui é o amor. E aí ele termina assim, versos 11 e o verso 13. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Assim, permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o maior deles, porém, é o amor. Paulo está falando assim, o amor que não arde em ciúmes, que não se envaidece, o amor que não busca só os seus próprios interesses, isso é coisa de gente grande. Sabe, eu não consigo, o meu mundo é muito cheio de crianças, bebês, né? Eu não consigo falar nisso sem lembrar, sabe? Quando você sabia que no supermercado os produtos mais caros são colocados na altura dos bebês, das crianças? Porque quando aquela criança pega aquele negócio, o que acontece? Ele se joga no chão, ele se debate, ele grita. E aí, então, muitos pais vão levar, porque aquele filho está ali. E eu me lembro de uma música do Palavra Cantada. Esses dias me perguntaram assim, pastor, o que você está ouvindo? Eu falei assim, Bita e os Animais. Palavra Cantada. Era o que rolava no momento. E aí então, quando tem uma música que chama Sou um Bebezinho, do Palavra Cantada, que ele fala assim, eu não tenho tempo para esperar a hora, tem que ser aqui, tem que ser agora, Gugu Dadá. Quando a gente não tem tempo para esperar a hora, quando a gente não está agindo no amor, quando a gente está buscando os nossos próprios interesses, o céu está falando assim, ó, Gugu Dadá. A falta do amor no ambiente vai determinar o nosso nível de superficialidade e de maturidade. E aí então, eu queria caminhar com você aqui, sabe, quando a gente vê esse texto, assim permanece agora esses 3, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, porém, é o amor, ainda que há uma comparação entre 3, ainda que fala sobre qual deles é o maior, uma vez eu vi o Bill Johnson falando sobre esse texto. E ele fala assim, o objetivo desse texto, dessa explanação de Paulo, é falar de níveis mais profundos. Ele não está falando apenas de 3 coisas diferentes, ele está falando, olha, você tem que crer, é o primeiro passo. Sem a fé não tem os dons lá que vocês receberam, Coríntios. Sabe, depois, se você crê, não estou sozinho, eu tenho esperança, mas o nível mais profundo, o nível maior, aonde você pode ir mais longe, aonde você está ali adentrando o coração, o cerne, é o amor. Então, entendendo isso aqui, vamos lá. Quando eu estava vendo isso aqui, Deus trouxe ao meu coração que Deus quer patrocinar sonhos que nascem no amor. O mundo precisa conhecer a profundidade da sabedoria de Deus, e ela vai acontecer por meio do amor. Gente, trabalhar com juventude é lidar com ambição o tempo todo, é ou não é verdade? Assim como aqueles meninos, Israel falou muito bem, os discípulos eram adolescentes e
talvez um pouco mais jovem, somente Pedro, a gente tem a clareza ali que era mais adulto. E ali então, quando eles chegam perto de Jesus e a mãe pergunta quem vai ser maior. Há uma discussão sobre quem é maior e a mãe pergunta quem senta do lado direito e quem senta do lado esquerdo de Jesus. Então, quando eles estão vivendo essa experiência, isso mostra que eles estão aqui com ambição. E eu acho muito legal que Jesus, ele não dá aquela rasgada e fala, bando de bebê, gugu dadá. Ele fala assim, vamos falar de coisas grandes? Vamos falar de lugares mais profundos? Vamos falar de realmente algo que tem valor? Aquele que é maior entre vocês é aquele que serve. Sabe, às vezes a gente não tem que ter problema com ambição, a gente só tem que discipular a vocação. A gente só tem que mostrar os lugares mais profundos de Deus. Sabe, eu não tenho problema de você querer ganhar o seu primeiro milhão. Eu não tenho problema de você querer fazer a startup de maior sucesso. Eu não tenho problema de você querer ser a pessoa mais conhecida do TikTok ou de qualquer outro lugar. Quero ser um influencer. Mas a grande questão é aonde nasce esse sonho. Ele não será grande se ele não nascer no amor. Porque tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Tem gente que é tão vazia, tão vazia, tão vazia, que a única coisa que tem é seguidor. E você não pode ser mais uma vítima de sonhos pequenos, de ambições pequenas. Mas se você quiser ser patrocinado por Deus, por algo realmente grande, Ele quer patrocinar aqueles sonhos que nascem no amor. Aqueles que servem, aqueles que abençoam, aqueles que resolvem problemas reais de pessoas que agora estão se perdendo, estão longe, estão sofrendo. Ele quer trazer, sim, a viabilização desses sonhos. E eu queria falar aqui sobre 5 atitudes que nascem nesse lugar. Porque eu amo, o que vai acontecer? Eu busco sempre conhecer mais a Jesus. Se eu amo, eu quero conhecê-lo. Se eu amo, eu vou conhecê-lo. Então, o texto de 1 Coríntios 2,7, a parte B, fala sobre a sabedoria de Deus. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do início das eras para a nossa glória. Há uma sabedoria de Deus que está reservada para nós, que a Bíblia fala que é para a nossa glória, é conhecer o coração de Deus. E eu não posso, sabe, dizer que eu amo a Deus se eu não estou fascinado por Ele, se eu não quero conhecê-lo mais. Sabe, eu apresentei a minha esposa, eu amo a minha esposa. E se eu a amo, eu preciso ter tempo com ela, senão não faz sentido. E lá em casa a gente tem um costume. Eu falei sobre a rotina das crianças, do dia a dia, a correria do ministério e todas aquelas coisas. E aí assim, a gente chegou no momento que a gente falou assim, não dá, a vida vai passar e a gente vai simplesmente resolver problema. A gente não se casou para ficar morando só debaixo do mesmo teto, dividir as contas, a responsabilidade, ver os meninos crescer e daqui a pouco a vida já passou. A gente tem que ter tempo junto, a gente tem que conversar sobre como é que está sendo as coisas, a gente tem que continuar se conhecendo. Isso aqui tem que ser mais do que apenas isso que essa correria toda. E uma das coisas que a gente fez foi que 10 horas a gente gosta de ter as crianças dormindo e a gente gosta de bater um papo. A gente gosta de conversar. A gente gosta de ter um tempo junto, nem que seja um desabafo. Nem que seja um desabafo onde eu a conheço mais ou ela me conhece mais. Onde a gente ora junto. E eu fico pensando sobre esse tempo que a gente abre, a gente luta, a gente protege para que a gente esteja junto, porque a gente se ama. E como é que está no seu relacionamento com Deus? Eu tenho descoberto que assim, gente, sabe? Quando o preço é alto demais, assim, não tenho tempo. Está pesado demais servir. Não consigo me concentrar para ler. Não é, sabe, que está difícil demais. Quando o preço está caro demais, é que a paixão diminuiu. Sabe, eu perdi alguma coisa no processo. Então, sabe, tem alguma coisa aqui que não está funcionando mais. Eu não estou decidindo amar tanto como foi no começo. E aí então, eu preciso proteger isso. Eu fico imaginando, sabe, Moisés, ele era apaixonado pela presença de Deus, ele amava a Deus, ele era amigo de Deus, era aquele que ele via face a face. Só que Moisés, ele liderava uma nação meio problemática.
E todo mundo tinha que resolver os problemas com ele. Ele até teve que criar um plano para atender todo mundo. Mas você vê frequentemente ali no Pentateuco, ali, sabe, em Êxodo, Levítico, Números, você vai lendo e você vai vendo o quê? Você vai ver que Moisés se encontrava com Deus. Aí você fala, não, mas aquele encontro na montanha, Deus escrevendo com o dedo na pedra. Deixa eu te falar uma coisa. Leia a história de Moisés. Tem 4 encontros que a gente pode entender que foi um retiro. Realmente, ele saiu. O povo ficou lá com a sua confusão, com as suas, sabe, com as suas confusão que era o tempo todo. E ele saiu do meio daquele negócio e foi ter um tempo com Deus. Foi a sarça ardente, foi a primeira vez que ele subiu. A segunda vez que ele teve que subir porque ele ficou nervoso e quebrou. E quando ele subiu para morrer. Gente, 40 anos... 4 vezes, a cada 10 anos rolava uma, chapadinha no monte. O resto, o encontro com Deus, ele tinha que arrumar um tempo no meio do furacão. Ele tinha que arrumar um tempo onde ele se encontrava com Deus no meio do acampamento. E ele falava com ele como quem fala face a face. Sabe, se eu amo a Deus, Ele será prioridade na minha vida. Eu vou conhecê-lo. Eu vou saber quem Ele é. E isso não é só feito de, sabe, um estudo que eu faço. O pastor Carlito, meu pastor, ele fala assim: a humildade cria intimidade, o orgulho a destrói. A falta de amor é o conhecimento sem humildade. Isso vai gerar o quê? Eu vou ser alguém que despreza o outro. Você é alguém que mede o outro pelo que ele sabe. Eu vou virar uma polícia teológica no Twitter condenando todo mundo que está falando uma coisa errada, porque eu sei o que é certo. Sabe? E que comecem os jogos. Hoje eu vou para o Twitter. Será que é sobre isso? Será que o que me leva a estar lá é porque eu amo tanto a Deus, eu tenho tanto zelo pela palavra dele, eu tenho tanto zelo pelas pessoas que Jesus morreu por elas, que eu vou detonar todo mundo que pensa diferente de mim? Tem alguma coisa errada. Então, quando eu amo a Deus, eu o conheço, e isso vai criar o quê? Intimidade com Ele. Segundo, porque eu amo, eu recebo de Deus discernimento e revelação. É um presente que acontece na intimidade, é um presente que acontece quando nós estamos juntos. E aí então, 1 Coríntios 2,10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Deus quer nos levar aos níveis mais profundos. O Spurgeon, ele fala assim: discernimento não é uma questão de dizer a diferença entre o certo e o errado. Na maioria das vezes a gente já sabe. Sabe aquelas perguntas: pastor, pode? Esse já é um indício de uma pergunta superficial. Sim ou não? Aí o Spurgeon fala, está dizendo, em vez disso, o discernimento, está dizendo a diferença entre o certo e o quase certo. Paulo fala lá em Filipenses 4, verso 7, sobre uma paz que excede o entendimento. Sabe, aquele que anda com Deus, ele tem um discernimento. Ele não toma aquela decisão assim: quanto custa, quanto vou ganhar, para que serve, tenho todas as informações batem, e agora eu vou tomar essa decisão. Não, o entendimento chega até um nível. Mas existe um nível mais profundo, onde Deus me traz paz a respeito daquilo que tem que ser feito. Sabe, quando você vai namorar, você vai construir sua carreira, você tem os conflitos, você precisa tomar decisões difíceis, tudo o que você sabe vai ser insuficiente. Mas a grande boa notícia é que você não está sozinho. Tem discernimento do alto para ser dado para você. Tem uma sabedoria que vai além. Sabe, aqueles que são profundos em Deus, eles vão além da sabedoria humana. Eles conhecem os mistérios mais profundos de Deus. Eles não seguem a vida, sabe, apanhando sem saber de onde que está levando, e o tempo todo perdido e perdendo energia e não sabe o que fazer. Não, em nome de Jesus, que hoje você receba um presente da sabedoria do céu, que te dá luz, que te dá entendimento, que te traz discernimento, que você sabe
sabe o que você tem que fazer. Sabe, talvez o que mais te faz perder energia não é você estar num lugar que você acha que você gostaria de estar, é você achar que você deveria estar em outro lugar. Então, quando você sabe que está no lugar certo, o tempo pode esperar, as coisas podem acontecer. Você pode olhar no Instagram dos seus amigos e as coisas estão acontecendo na vida dele e não estão acontecendo na sua vida, você está de boa. Assim como Jesus, quando ele estava na Galileia, os seus irmãos chegaram e falaram assim: uai, Jesus, o que está acontecendo? Esse Jesus como é mineiro, né? Uai. E aí então, quando eles olham para Jesus e falam assim: você deveria fazer essas coisas em Jerusalém, aqui na Galileia, quem vai ver? Não sabe? Quem vai postar? Quem vai divulgar isso aqui? Aqui na Galileia não acontece nada. Você devia estar lá em Jerusalém fazendo essas coisas, na Judeia. Lá que as coisas acontecem, o mundo vai te ver lá. Mas Jesus estava de boa na Galileia. Ele tinha um discernimento do lugar, do tempo, no propósito. Isso é João 7. E aí chega um momento lá em João 7 que Jesus não vai de qualquer jeito. Jesus não vai a qualquer hora. Jesus vai no tempo certo, que fala no dia mais importante, no último dia da festa. Jesus então, ele se posicionou no meio da multidão e ele falou: quem tem sede, vem a mim e beba. Tem um tempo de Deus. Você não pode viver refém do cronos humano. Você não pode viver refém, pressionado do que está acontecendo na vida de outras pessoas. Deus tem um tempo para você. Você não é qualquer um fazendo qualquer coisa em qualquer lugar. Deus tem um tempo exato para você. E você percebe o quanto isso simplifica a vida? O quanto isso me livra de dores, de problemas. Só que esse estado de espírito de calma, de leveza, de percepção, de ir na hora certa, de estar em paz quando nada está acontecendo, é um presente daqueles que estão na profundidade com Deus. Tem muito barulho na superfície, mas lá com Deus, você sabe que vai dar certo. Você continua. Outra atitude de quem ama a Deus: se eu amo, eu descubro o meu chamado para servir as pessoas. Eu descubro o meu chamado para servir as pessoas. Efésios 4, verso 11 e 12. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Eu participo de um corpo, eu tenho um chamado, e Deus me fez de um jeito, não é para todo mundo fazer a mesma coisa, sabe? O profeta, o apóstolo é totalmente diferente. Eu liderei a igreja de São Paulo, a igreja da cidade em São Paulo um tempo, e eu me lembro assim, eu com aquela visão de que tudo tem que estar estabelecido, tem uma planta, e eu cheguei de manhã e o banner estava rasgado na frente da igreja. E eu falei: tem que consertar esse banner. E eu estava com um amigo, um irmão que servia comigo, que era profeta. Eu estava lá mais no apostólico: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente tem que estar posicionado assim. E aí quando ele olhou o banner, ele falou: pastor, senti algo aqui, é um tempo de rompimento. As estruturas não vão mais segurar, o vento vai soprar. Eu: aleluia, mas vamos consertar o banner. E aí quando você ama a Deus, Ele conta para você quem você é. Não foi assim que foi com Pedro? Jesus chegou e falou ali: quem que vocês, o que o povo diz que eu sou? Aí todo mundo responde: um dos profetas, João Batista, tal. Aí depois Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí então, quando Pedro reconhece de fato que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Filho de Deus, é o enviado de Deus ao mundo, aí Jesus fala: e tu és Pedro. Olha a intimidade, olha a profundidade. E sob essa revelação que você teve, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Foi o Pai que te revelou. Quando nós conhecemos a Deus, a gente não fica se comparando com o que o outro faz. A gente sabe quem é. Paulo, ele fala: servo de Cristo, apóstolo e mestre para os gentios. Ele sabe, ele não está perdendo tempo, sabe? Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu estilo, e todo mundo é importante, e na profundidade as coisas vão se encaixando.
Sabe, eu não fico aqui ansioso, preocupado, me comparando. Comparação é a maldição da superficialidade. Aqueles que vivem na superficialidade, eles se comparam o tempo todo. Porque eles olham e eles pensam assim que só existe aquela forma de fazer. E eles ficam perdidos, porque os tempos mudam. Sabe, as coisas são diferentes em cada lugar e isso acontece cada vez mais rápido. E eles ficam perdidos, eles ficam apenas se comparando. É tempo de irmos mais profundo. Deus te fez, Deus colocou dons na sua vida. Deus tem uma forma de você ser muito útil nessa casa, no plano dele no mundo, sabe? Quando você começa a servir a Deus e você tem aquelas referências, Deus não te chamou para ser aquela outra pessoa, não. Ela te inspira, amém, obrigado. Mas Ele quer que você seja você onde você está. Tá, então não se compare, se descubra. Encontre o que Deus colocou na sua vida. E também outra coisa que acontece quando você ama a Deus é que você realmente está preocupado não em se Deus te deu dons e uau, você olha para aqueles dons e você vê Deus fazendo, é tão lindo ver Deus fazendo, mas você não está ali para se achar melhor do que os outros, você está ali para servir as pessoas. E nós aprendemos algo quando nós começamos a servir as pessoas com os dons do Espírito Santo. É que o amor é o combustível do profético. O amor é o combustível da revelação. E a falta dessa percepção, ambientes religiosos sem amor, tem gerado tantos problemas ao redor do mundo. Nós saímos no Velos agora, uma das ações era um evangelismo que acontecia num parque. E nós oramos antes e cada um daqueles jovens... foram cerca de 700 jovens e a gente escreveu nos cartões quais eram as características das pessoas que a gente iria encontrar, o que Deus queria falar com aquelas pessoas, e nós amamos aquelas pessoas antes de nos encontrar com elas, nós oramos por elas, e nós acreditamos que elas estavam lá. E uma das meninas que saiu para aquele encontro, enquanto ela estava indo, ela tinha escrito no cartão dela, ruiva, e tinha escrito algumas emoções, algumas lutas que essa menina que ela acreditava que encontraria tinha. E quando ela chega na beira de um lago, tinha uma menina ruiva com um livro que tinha escrito na capa do livro exatamente as emoções que ela tinha colocado no cartão. E aí então, quando ela faz isso, ela chega perto, ela começa a conversar, ela descobre a história dessa menina. Ela era da igreja, ela era uma desigrejada do nosso tempo. Ela era alguém que tinha se tornado uma evangélica não praticante. E ela conta qual era a história dela. Ela falou, eu tinha 12 anos de idade, eu frequentava a igreja, meus pais morreram. E uma profeta da igreja chegou para mim e me disse que eu era amaldiçoada. E por isso eu tinha perdido os meus pais. E eu acreditei que Deus jamais pudesse me receber de volta. E que a morte dos meus pais era minha culpa. E ela pega o livro e fala, essas são as emoções que eu vivo hoje. Depressão, ansiedade, e assim vai. Falta de percepção sobre o que é um dom espiritual me faz ser alguém que se coloca como alguém que substitui a Deus e agora pode fazer as coisas tudo do seu jeito que quer. E agora começa a trazer sentenças sobre as pessoas. E ali então nós abraçamos, nós a recebemos, Deus está fazendo algo lindo na vida daquela menina. Mas quantos desajustes acontecem quando a gente perde o foco, quando a gente fica na superfície. Quarto, porque eu amo, eu vivo na verdade em amor, antes seguindo a verdade em amor. Isso, gente, é tão importante, né? 2 João 1,3, graça, misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Eu tive uma infecção de garganta umas 2 semanas atrás, está bem fresco aqui, na minha memória o que aconteceu. Teve um dia, depois de uma febre de 39, eu fui no médico, no pronto-socorro, ele logo percebeu o que estava acontecendo e falou assim, você toma injeção? Falei, tem que tomar? Vamos tomar. Ele falou, não, porque algumas pessoas não tomam. Ele falou, meu pai me passa vergonha no pronto-socorro. Ele chama o número dele, ele esconde, fica no banheiro. Aí eu tomo. Eu falei, me senti melhor, né? Vamos tomar esse negócio, agora virou uma questão de honra. Aí quando eu vou lá para tomar a injeção, a enfermeira falou, o senhor poderia deitar? Eu falei, mas é uma injeção, é uma cirurgia. Não, eu falei, mas por que tem que deitar?
Daí ela falou assim, não, é porque algumas pessoas desmaiam quando tomam injeção. Falei, legal essa informação que você acabou de me passar. E aí então eu tomei a injeção, doeu, mas eu tinha que fazer uma cena, né? Eu falei assim, as pessoas desmaiam com isso? E aí ela me disse algo que me marcou. Ela falou assim, Senhor, a dor é diferente para cada um. Eu falei, obrigado Jesus, Espírito Santo, eu só queria tomar uma injeção. E aí então, gente, a verdade em amor, a gente fica, sabe, sem paciência com esse negócio do politicamente correto, é ou não é? Tem uma hora que não dá, e é verdade, tem coisa que é um exagero, mas ao mesmo tempo, quando eu vou tratar de determinados assuntos, quando eu entro no universo do preconceito, quando eu entro, sabe, quando eu falo de situações que algumas pessoas viveram, e eu tomo um certo cuidado, isso é saudável. Porque eu posso falar assim, ficou mal com isso? Não é possível. É muito mimizento. É muito, não dá para mim. Só que na verdade, a gente tem que entender a história que viveu, a rejeição que sofreu, o bullying, sabe, como aquilo foi processado em cada momento, a dor é diferente para cada um. Então assim, eu não posso simplesmente, porque eu tenho a verdade, porque eu tenho um fundamento, porque eu encontrei Jesus, eu não vou sair julgando as pessoas. Aliás, o Evangelho são boas notícias, fala sobre boas novas, fala sobre algo bom. Então se é bom eu sair julgando as pessoas, não é o propósito do evangelismo, não é o propósito quando eu vou compartilhar o evangelho, quando eu vou falar para alguém sobre o plano de Deus para ela, para essa pessoa. Então aqui eu preciso repensar e viver a verdade em amor. Quando você está em profundidade com Deus, você está na verdade, mas você está no amor. Você está na verdade, mas você está no amor. E por último, porque eu amo, eu submeto minha vida completamente a Jesus. Efésios 4,15, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se eu amo, eu me submeto completamente a Ele. Sabe, não tem como eu falar que eu amo Jesus se eu estou vivendo no pecado. Se eu estou vivendo sem fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Se eu não estou cumprindo, sabe, o meu propósito. Enquanto Israel falava aqui, eu lembrei da história da Sophie Miller, uma adolescente de 17 anos em Nova York. Foi para estudar design, ela viu um pregador de praça pregando, ela entrega a vida dela para Jesus. Alguns anos depois, ela está chegando na Amazônia. Ela dedica a vida dela em prol de algumas tribos da Amazônia, porque ela decide ser uma missionária. E ela então, depois de alguns anos que ela se dedica ali, ela sai. Aquelas tribos têm mais de 90% de índice de alfabetizados. Os conflitos tribais acabaram. Ali acabou também o vício por álcool e algumas outras coisas que estavam por ali. Ela deixou uma marca profunda. E um dia numa entrevista perguntaram para ela, Sophie, por que você fez isso? E como que você entendeu o seu chamado? Ela parou e falou assim, eu não tive um chamado, eu ouvi uma ordem e eu obedeci. Vai por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Eu me coloquei disponível e eu fui parar lá na Amazônia. Eu fui aprender um outro idioma, eu fui traduzir a Bíblia para um outro idioma, eu fui servir aquelas pessoas. E a grande verdade é que quando a gente não ama mesmo, a gente complica demais. A gente está buscando uma desculpa. Eu aprendi que a indiferença sempre encontra uma desculpa, mas o amor sempre dá um jeito. O amor sempre dá um jeito. Você vai estar sempre envolvido em servir as pessoas de algum jeito, se o negócio é amar. Se o seu negócio é com Deus. Se você realmente ama a Deus, você vai estar lá. Você vai fazer parte, você não vai assistir. Você não vai ser um espectador. Você vai mergulhar. Aliás, a profundidade é feita de espectadores. A superficialidade é feita de espectadores. Mas, quando você escolhe a profundidade, você sai do banco dos críticos. E você entra
para jogar, você vai fazer a diferença, você vai para cima, e você vai então abraçar o seu propósito. Se você o ama, você vai obedecê-lo. A profundidade é rica em movimento, a profundidade é rica em vida, e nesse ambiente de maturidade, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Nesse ambiente de maturidade, é um ambiente onde você é abençoado, mas há uma marca muito clara. Você sabe que a maturidade, a profundidade, ela é festejada, ela é percebida. Tem um autor chamado Mike Wells que escreveu Discipulado Celestial, e ele fala assim, que a verdadeira espiritualidade não é anunciada, é apercebida. E ele nos mostra sobre esse lugar onde realmente nós nos tornamos parecidos com Ele. E as pessoas percebem que algo novo aconteceu. E eu quero declarar em nome de Jesus, ao final dessa conferência as pessoas vão perceber que você já está, não vai ter ninguém mais usando fralda, não vai ter ninguém mais com chupetinha na boca fora do tempo. E as pessoas vão começar a celebrar. Olha como ele serve, olha como ele está pregando o Evangelho, olha como ele está conhecendo Jesus, olha como ele entendeu o seu chamado, olha como ele entendeu aonde é para ele estar, olha como ele está em paz enquanto está esperando por algo que não aconteceu. E o que vai acontecer é o que aconteceu em Gênesis 21:8. O menino cresceu, foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Vai ter festa pelo crescimento, pela maturidade. E vai ser cancelado. Vai ser cancelado, sabe aquela coisa incômoda de uma birra? Aquilo que, sabe, já não cabe mais. Você vai saber o que fazer. Você vai saber as escolhas que é para ter. E algo novo vai começar a acontecer. E esse lugar onde você vai estar com Deus é um lugar onde você o ama, onde você é presenteado com a profundidade. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós entendemos, Pai, o seu chamado nessa noite. Nós entendemos, Pai, o seu convite. Nós entendemos, Pai, o que está acontecendo entre nós. Senhor, mais uma vez eu honro, Pai, a percepção, o discernimento do convite feito pelo Senhor nesse lugar, que se tornou tema de uma conferência, que se tornou, Pai, tema daquilo que vai ser buscado nesses dias. E eu oro aqui, Pai, declarando que assim como Abraão deu uma festa quando Isaac desmamou, vai haver desmames nesse lugar nesses dias. Vai haver maturidade para tomar decisões difíceis. Ó Deus, não vai haver ninguém fugindo do seu lugar, onde, ó Deus, o Senhor o colocou para que algo novo aconteça. Senhor, eu creio, Pai, eu sei que tem pessoas desconfortáveis aonde estão, mas o Senhor, Pai, não vai mudar aquele ambiente para mudar essa pessoa, mas o Senhor está mudando essa pessoa para mudar aqueles ambientes. Senhor, eu creio, Pai, que o mundo, nós sabemos na Tua palavra, que o mundo não vai ficar num lugar mais agradável, um lugar melhor a cada dia, então o Senhor voltará. Vai ser um lugar que cada vez vai ser mais desafiador. Mas, Senhor, nós nos posicionamos, Pai, para não esperar o presente que o mundo pode nos trazer, mas para sermos um presente para o mundo onde nós estivermos. Nós nos posicionamos, Pai, para aceitar o convite da profundidade contigo. Tem pessoas aqui, Pai, carregando pesos que acreditam não ser possíveis, mas há um lugar na profundidade onde os pesos serão carregados e não serão mais pesados. Senhor, nós entendemos, Pai, a nossa oração hoje, Pai,
Não é. Queremos ser mais profundos. Nossa oração hoje é: Senhor, nos ensina a te amar mais. Senhor, nos ensina, Pai, a perceber que o melhor presente aonde estamos, Pai, não é alguma coisa que pode acontecer, mas é algo que já aconteceu. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Ah, Deus, o maior presente, Pai, não é uma porta que pode se abrir, um emprego que pode acontecer, uma influência que pode deslanchar. Ó Deus, não é, Pai, uma riqueza que pode ser conquistada. Ó Deus, o maior presente é o que já aconteceu. É o Senhor em nós. Ó Deus, é o que o Senhor já nos deu. E ó Deus, em nome de Jesus, Pai, e em Ti, nós nos tornaremos, Pai, aqueles que serão a manifestação de Cristo aonde estivermos. Então, Jesus, nossa oração hoje é: nos ensina a te amar mais. Nos ensina a te amar mais. Nos ensina a te amar mais. Oramos, Pai, em Teu nome. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, aleluia.